Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é José do Carmo Dias Neto e hoje estamos dando continuidade a mais uma aula do nosso curso de capacitação em QGIS. A aula de hoje tem como objetivo ensinar a vocês georreferenciar uma imagem topográfica, uma carta topográfica. Com isto, a primeira etapa da nossa aula é abrir o QGIS Desktop, aqui na pasta QGIS 3.10 da área de trabalho de vocês podem abrir ela. Sempre que trabalharmos com QGIS procedimentos básicos, vamos trabalhar com QGIS Desktop 3.10.11 e para procedimentos mais avançados, vamos trabalhar com QGIS 3.10.11 com o GRES. Então, quando trabalharmos com os mais avançados, eu vou avisar e vocês vão abrir com o GRES. Com isso, vamos dar continuidade aqui. O QGIS Desktop nós vamos abrir, somente esse daqui, podem selecionar ele e abrir. Agora, com o QGIS aberto, nós vamos passar para a segunda etapa, que é obter as imagens de satélite do site do Exército. Com isso, vocês podem abrir o Google. No Google, podemos digitar Exército Brasileiro, apertar Enter. Na primeira página que aparecer Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, vocês podem selecionar. Aqui dentro, vamos acessar os serviços. Clique em serviços aqui, do lado de ouvidoria. Quando abrir essa aba, vocês clicam em Biblioteca Digital do Exército. Depois, vocês clicam em Geoportal do Exército, que é onde eles guardam as informações geoespaciais. Aqui no Geoportal, nós vamos aqui no Banco de Dados Geoespaciais, que é esse acessar BDGEX aqui. E abre essa página, a página do Banco de Dados Geográficos do Exército, correto? Primeira coisa, vocês vão ter que se cadastrar. Certo? Você vai ter que assinar o formulário, todas as informações você vai ter que preencher e vai ter que cadastrar. Então façam seu cadastro, eles vão mandar um e-mail, clica no link que eles enviarem e confirma sua inscrição, seu cadastro no site. Fiz o meu login aqui, certo? Vocês devem estar nessa mesma aba. Agora vamos escolher as opções. Em escala, vocês escolhem 250 mil, que é 1 para 250 mil. Tipo de produto, vocês vão escolher carta topográfica matricial. Vocês vão escolher o estado, no caso é o estado de Minas Gerais, que é o que eu estou trabalhando, Minas Gerais, e o município de Ituiutaba. Agora você vem pesquisar e ele vai te dar as opções. Vamos trabalhar com a carta de Uberlândia. Vou clicar aqui, selecionar e vou baixar aqui, ó. Clique para baixar os arquivos dos recursos selecionados. Vou baixar, vocês podem ler e vamos dar continuidade. Agora vocês vão escolher um local para instalar, para fazer o download. Eu aconselho vocês a baixarem na mesma pasta que estamos trabalhando, que é na pasta Curso Mapeamento QGIS. Vamos aqui criar uma nova pasta dentro dela, uma pasta para somente raster. Então o nome vai ser esse. Vou salvar a carta topográfica aqui dentro, certo? E pode apertar em salvar. Começou o download e assim que terminar, vamos levar para o QGIS. Finalizado o download da carta topográfica, podemos voltar para a interface do QGIS. E a primeira etapa aqui dentro do QGIS é conferir se o georreferenciador de vocês está habilitado. E no menu, ao lado de vetor, temos o nome raster. Vocês podem clicar e conferir se aparece o menu georreferenciador. Podem conferir que o meu não tem georreferenciar aqui, então podemos desativar o menu raster, clicando aqui na tela, ok. Vou no menu complementos, gerenciar e instalar complementos. Abriu a aba de complementos. Na aba de complementos, vamos na opção instalados. O georreferenciador nas versões atuais do QGIS já vem instalado e vocês podem conferir as ferramentas que o seu QGIS já possui. Vocês podem verificar que aqui nas linhas nós temos abaixo de ferramenta de GPS a opção georreferenciador GEDAL. Podem clicar e observar que esse georreferenciador aqui ao lado está desativado. Então vocês podem clicar nessa caixa que fica ao lado dele, seleciona e clica. Vocês podem ver que ele está marcado, então agora ele vai aparecer no menu raster. Podemos fechar e agora podemos ir aqui no menu raster, selecionar e verificar que o georreferenciador já está visível para que desenvolvemos nosso trabalho. Vocês podem clicar nele, vai abrir uma aba e nessa aba nós vamos adicionar a nossa carta topográfica. Então, aqui em cima no menu do georreferenciador, nós temos o primeiro ícone, que é o abrir raster. É por meio dele que vamos adicionar a nossa carta topográfica. Você clica. Agora vamos para a pasta onde realizamos o download da imagem. Ela está na nossa pasta disco local C.
no curso Mapeamento QGIS, vamos na pasta Raster, podem selecionar e abrir ela, e temos aqui Carta Topográfica Matricial Uberlândia, podemos selecionar e abrir. Adicionamos a carta topográfica no nosso georreferenciador. Então, vocês necessitam ter duas coisas em mente. A carta topográfica ela já contém as coordenadas que iremos utilizar. E, dependendo do período de fabricação dessa carta topográfica, o datum no qual foi criada essa carta pode ser ultrapassado. Então, temos que conferir as coordenadas e o datum no qual foi utilizado para gerar essa carta topográfica. Para que observemos essas informações, podemos vir aqui e dar um zoom na nossa carta topográfica, assim como damos no QGIS. Você pode dar um zoom aqui nas configurações. Podemos observar que a carta foi criada pelo IBGE, pela Diretoria de Geodésia e Cartografia. Temos aqui a carta com a sua escala 1 para 250 mil, e vocês podem conferir que aqui ao lado esquerdo e na parte superior nós temos duas coordenadas. As coordenadas que ficam na parte superior da carta topográfica e na sua base, podemos tirar o zoom aqui e olhar a base da carta. Vocês podem observar que essas coordenadas da base são as mesmas que tem na parte superior da carta topográfica. Elas representam x. Então, o x é a base da carta topográfica e a parte superior dela. Então, na parte lateral esquerda e na parte lateral direita, nós temos as coordenadas do y. Então, o 8000 é o y. Lembrando de acrescentar mais 3 zeros após os números que constam na carta. Então, seria 8000 mais 3 zeros depois. As coordenadas y estão localizadas na esquerda e na direita da carta topográfica. As coordenadas x estão localizadas na parte superior da carta topográfica e na sua base, na sua parte inferior. Certo? Lembrando que aqui cada coordenada forma um quadrante. Então, a junção de duas coordenadas x e y monta um quadrante. Vou dar um zoom novamente aqui. E podemos verificar que cada coordenada dessa está direcionada a uma linha em azul aqui na carta topográfica. Como podemos ver aqui, a coordenada 670 faz referência a esse traço azul aqui, que vai descendo até se encontrar com uma outra coordenada, que no caso é o nosso y. Se vocês puxarem para a esquerda, podemos observar que aqui o 8000 forma uma linha e elas se cruzam, formando um quadrante. Com isso, já temos noção da localização do x e do y à esquerda. Lembrando que toda coordenada x na carta topográfica, você irá repetir a numeração, por exemplo, 660 e acrescentar mais 3 zeros no final. A mesma coisa será feito para o y. Será 8000 mais 3 zeros no final. Todas as coordenadas da carta topográfica você necessita colocar os 3 últimos zeros, pois só tem os 4 primeiros números do y e os 3 primeiros números do x. Apresentada a questão das coordenadas, podemos verificar o datum da carta topográfica. Vamos tirar o zoom, centralizar a carta aqui. E no centro dela, na parte base, na parte inferior dela aqui, vocês podem ver, nós temos uma legenda. Vamos dar o zoom e temos a legenda da carta topográfica, a escala gráfica. E temos também as equidistâncias das curvas de nível, que são as distâncias de uma curva a outra. Então, a distância de uma curva a outra é de 50 metros. Temos o datum vertical e o datum horizontal, que é o Córrego Alegre. Então, sabendo que o nosso datum é Córrego Alegre, necessitamos futuramente transformá-la para Sirgas 2022 Sul, pois é a zona no qual estamos trabalhando, é a zona que Uberlândia está localizada, é a zona que Ituiutaba está localizada. Então precisaremos trabalhar com os parâmetros cartográficos atuais. Agora vamos fazer o levantamento das nossas coordenadas. Bom, agora que já sabemos sobre onde encontram-se a coordenada x e y, sobre o nosso datum da carta topográfica e sobre a questão de acrescentar os zeros no final de cada coordenada, nós podemos desenvolver o nosso georreferenciamento.
A primeira coisa que eu aconselho a vocês é ter um bloco de nota ao seu lado, com caneta, ou podemos abrir o bloco de nota do notebook ou do computador. No meu caso, irei abrir do notebook para que todos possamos ver e nós vamos anotar as coordenadas para facilitar o nosso trabalho. Abrir o bloco de notas, nós vamos trabalhar com 7 pontos distribuídos na nossa carta topográfica. Então, eu já posso digitar aqui P1 até o P7, P1, traço, P2 até o P7. Digitei aqui até o P7, ok? Agora vamos voltar para o QGIS. No QGIS, nós podemos movimentar a carta topográfica selecionando aqui na opção movimentar, na opção da mão. Você seleciona, podemos tirar o zoom. Você aperta o botão esquerdo e movimenta, igual no QGIS, na interface do QGIS. E vamos pesquisar a nossa coordenada. Vamos aqui na lateral esquerda superior, no quadrante que estávamos trabalhando no início. Podemos verificar que aqui as coordenadas 660 e 8000 formam um quadrante. Então, vou obter essas coordenadas aqui. Podemos observar a coordenada x é 660, então posso anotar no meu bloco de notas. P1 é o nosso ponto inicial. O x do ponto 1 eu vou digitar aqui x, posso digitar a numeração 660 mais 3 zeros no final. 1, 2, 3, ok. E agora eu vou digitar o y. O y vai ser 8000 mais 3 zeros no final. 1, 2, 3. Agora eu tenho as coordenadas do ponto 1. Esse ponto 1 faz referência à interseção entre a coordenada 660 e 8000. Localizado aqui. É esse ponto aqui. Agora vamos procurar o P2. Vou tirar o zoom. Vou movimentar o arquivo. Aqui embaixo de Uberlândia, nós vamos na coordenada. Podemos ver que o x é 740, então podemos anotar x no P2, digito x 740, mais 3 zeros depois, 1, 2, 3. E agora eu digito o y. Clico aqui no mapa. O y é essa linha aqui e essa linha faz referência à coordenada 8000. Posso digitar 8000 mais 3 zeros depois, 1, 2, 3. E pesquiso outra coordenada. E agora vamos pegar o ponto 3. Clico no mapa. Vamos lá para a lateral da carta topográfica. Na lateral direita, na parte superior. Vamos pegar a informação desse quadrante aqui, que tem como x 810, podemos anotar, é o ponto 3, x 810, mais 3 zeros depois, 1, 2, 3, e y, que é a mesma coordenada, pois é aquela linha que inicia-se no lado esquerdo e finaliza aqui no lado direito. Coordenada 8000 mais 3 zeros no fim. 1, 2, 3. Agora o P4 vai ser na parte inferior da nossa carta topográfica. Podemos ir lá na base dela. O nosso ponto 4 vai ser na parte inferior. Vamos aqui no lado esquerdo e começar daqui. Vou dar o zoom para podermos enxergar as coordenadas. Na lateral esquerda, na parte inferior da carta topográfica, temos as coordenadas x 660 e y 7900. Podemos anotar. Referente a esse quadrante aqui. O P4 vai ser x é igual a 660, mais 3 zeros depois, 1, 2, 3. E y 7900, mais 3 zeros depois, 1, 2, 3. Ok. Vamos pegar o ponto 5, clico na imagem e arrasto. Ou posso movimentar pelo botão do meio, como eu já falei. Vou tirar o zoom da imagem e vamos buscar um ponto bem no centro da carta topográfica. Vamos pegar esse ponto aqui, com x 740. Podemos anotar. O P5 vai ter x 740, mais 3 zeros depois. E y vai ser a mesma coordenada anterior. Por quê? Porque o nosso perímetro é formado com aquela mesma linha da esquerda. Se vocês observarem aqui, a linha
do 740 está fazendo interseção com essa linha azul aqui da esquerda para a direita. E se vierem lá no início, essa linha identifica a coordenada 7900. Então o y do P5 é 7900. 7900, 1, 2, 3. O P6, vamos lá na lateral direita, parte inferior da carta topográfica. Vamos obter as coordenadas desse perímetro aqui. O x é 810, podemos anotar. O P6 vai ser x 810 mais 3 zeros depois. E y vai ser 7900 mais 3 zeros depois. 1, 2, 3. Por fim, o P7, nós vamos obter ele do centro da nossa carta topográfica. Vamos tirar o zoom aqui do arquivo. Vou pesquisar o P7 no centro da carta topográfica, utilizando uma base para que eu não me perca na questão da numeração. Vou dar um zoom aqui. Tem uma cidade. Vou utilizar essa cidade como base e buscar o perímetro logo acima dela, que é este daqui. Então posso tirar o zoom e identificar em qual coordenada ele está. Muito cuidado para vocês não se perderem. Vou subir aqui. O x dessa coordenada é 740. Podemos digitar no bloco de notas. X 740 mais 3 zeros depois. 1, 2, 3. Vamos voltar lá para a nossa base. Vamos voltar lá para a nossa cidade de referência. Vou tirar o zoom. A cidade está aqui no centro da carta topográfica. Posso dar um zoom. Aqui está ela. E o nosso ponto está localizado logo acima. Agora que identificamos o x, vamos identificar o y seguindo a linha. Vamos para a esquerda. Nós temos como y 7950. Agora podemos digitar 7950 mais 3 zeros, 1, 2, 3. Agora finalizamos os nossos pontos. Vamos adicioná-los à imagem da carta topográfica para que o programa possa fazer o georreferenciamento. Vamos clicar aqui na imagem e vamos para onde obtemos o primeiro ponto. O primeiro ponto foi obtido no lado esquerdo, na parte superior. Na parte superior esquerda, nós temos aqui as coordenadas 660 e a 8000. Podemos conferir no bloco de notas. A primeira coordenada é o x 660, que é essa informação aqui, e o y 8000, essa daqui. Agora nós vamos no ponto de interseção entre as duas coordenadas, que é o ponto de interseção entre as linhas. Vou dar um zoom aqui no arquivo. Venho no centro da interseção das linhas. Agora vou no ponto de interseção dessas coordenadas. Posso minimizar aqui o bloco de notas. Dou o zoom aqui. Agora nós vamos adicionar o ponto com as coordenadas. Aqui na opção adicionar ponto, você seleciona ela. Você pode observar que o seu mouse vai virar uma mira. E você clica aqui na interseção das duas linhas. Vou clicar aqui onde elas se ligam. E após você clicar, vai abrir a janela para você introduzir as coordenadas do mapa. Podemos ver aqui que tem espaço para o x e para o y. Agora vamos abrir o bloco de notas e podemos pegar as coordenadas e colocar aqui. X é o 660, vou copiar e vou colar. X, ok, x 660 mais 3 zeros no final. E o y é o 8000 com 3 zeros no final. Copio e colo. X 660, o y 8000 mais 3 zeros no final em todos. Posso apertar OK. Agora gerou-se o nosso ponto. Esse ponto contém as coordenadas da carta topográfica que colocamos no bloco de notas. Agora vamos fazer esse procedimento para todos os outros 6 pontos restantes. Vou tirar o zoom e vou fazer em cada um. Primeira coordenada já está aqui. O segundo fica embaixo do nome Uberlândia. É a coordenada 740. Posso dar o zoom aqui, 740. Venho na interseção. Aqui. Dou um zoom e clico na interseção entre as duas linhas.
a linha horizontal e a vertical. Clico aqui, sempre com adicionar ponto selecionado. Caso vocês estejam movimentando o arquivo com a mão aqui, lembrem sempre de selecionar o arquivo de adicionar ponto, sempre adicionando ele. Vocês podem movimentar sem a mão, só segurar com o botão do meio do seu mouse, o botão de girar, você aperta ele e movimenta. Selecionei o adicionar ponto, venho aqui na interseção das linhas, clico, botão esquerdo. Agora coloco as coordenadas. O ponto 2 é o 740, com 30 no final, copio e colo. E o Y é o 8000 mais 30 no final. Copio. Aqui na aba do Y, colo. Certo. 740 mais 30 no final. 8000 mais 30 no final. Ok. Vamos para o ponto 3. O ponto 3 está na lateral direita, na parte superior. Podemos dar o zoom. É a coordenada 810 com 8000. Vamos dar um zoom na interseção. E vamos colocar o ponto no meio da interseção das linhas. Vou colocar aqui. Vou abrir o bloco de notas. Ponto 3. X é 810. Mais 3 zeros no final. E o Y é o 8000 mais 3 zeros no final. Ok. Vamos tirar o zoom e podemos observar, gerou-se 3 pontos de coordenadas que vão ser georreferenciadas. Agora vamos finalizar botando os nossos outros 4. Vou colocar o ponto 4, que está à esquerda da carta topográfica. Na esquerda, no lado inferior, é a coordenada 660 e 7900. Vamos dar um zoom aqui no ponto e colocar o arquivo na interseção das linhas. Vamos abrir o bloco de notas. Ponto 4, 660, copio e colo. Agora o Y, 7900, copio e colo. 660 mais 30, 790 mais 30. 660 mais 30, 7900 mais 30. Ok. Vamos botar o ponto 5, que vai ser no centro da nossa carta topográfica, na parte inferior. É a coordenada 740. Podemos dar um zoom aqui na interseção. O ponto 5 é 740 de X. 740 mais 3 zeros. E o Y é o 79000 mais 3 zeros no final. Ok. Agora vamos colocar o ponto 6 na parte inferior à direita da nossa carta topográfica. Nas coordenadas x 810 e y 900. Dou um zoom aqui na interseção. Clico com o botão esquerdo e coloco as coordenadas. Ponto 6, 81000. Copio, jogo no x. E o y, 79000. Copio e jogo no y. Lembrando sempre de botar os 3 últimos zeros, certo? Podemos apertar OK. Agora, o último ponto é o ponto localizado no centro da nossa carta topográfica. Podemos nos utilizar do nosso ponto de referência, que é esse daqui, que é dessa cidade, no qual o nosso ponto está logo acima dela. É este ponto aqui. Podemos dar o zoom e ir na interseção das linhas, clico com o botão esquerdo e copio e colo. O ponto 7 é 740 mais 30 no final. 740 mais 30 no final. E o y é 7950 mais 30 no final. Copio e jogo aqui no arquivo. 7950 mais 30 no final. Ok. Agora posso tirar o zoom da imagem. Podemos ver todos os nossos 7 pontos jogados. Eles contêm as coordenadas que vão georreferenciar essa imagem. Agora nós vamos aqui na parte de configuração para podermos finalizar o nosso georreferenciamento. Aqui no menu, na ferramenta configurações de transformação, seleciono, vou aqui na parte de tipo de transformação, coloco ela como polinomial 2,
O método de reamostragem é vizinho mais próximo. O CRC-alvo vai ser o CRC da carta topográfica. Lembrando que a carta topográfica está em Córrego Alegre, zona 22 Sul. Aqui em CRC-alvo vamos utilizar a projeção da carta topográfica. Lembrando que como é uma carta topográfica antiga, ela foi trabalhada em Córrego Alegre. Então vamos ter que trabalhar com o mesmo sistema. Aqui vamos procurar, selecione o CRC, você clica. Agora vamos procurar o mesmo CRC da carta topográfica. É Córrego Alegre. E aqui embaixo podemos pesquisar. No sistema projetado de coordenadas, Córrego Alegre 1961, UTM, zona 22 Sul. Esse é o datum que vamos utilizar. Você seleciona, aperta OK. Certo. Agora que eu alterei o CRC, vamos em raster de saída. Você clica aqui em buscar. Vamos salvar esse arquivo com o nome da carta topográfica. O nome da carta é Uberlândia. Underline Córrego Alegre. Para lembrarmos que esse arquivo vai ser gerado no sistema Córrego Alegre. Ok, posso salvar. Vou diminuir a janela aqui e centralizar ele. Agora podemos ver, vou selecionar a opção, muito importante isso, selecionar a opção carregar no QGIS ao concluir. Se você selecionar essa opção, assim que o processo terminar, ele vai carregar no QGIS. Se você não selecionar ela, só vai gerar o arquivo e você terá que importá-lo para o QGIS. Então selecione essa opção e aperte OK. Certo, gerou aqui. Agora nós vamos aqui no menu, na opção Iniciar georreferenciador, na seta verde. Você pode clicar. E quando finalizar, nós podemos ter a carta topográfica georreferenciada. Pode ser que o trabalho de vocês demore um pouco, pois depende muito do computador. Vamos selecionar a opção Belpack Geographic, WGS84, no caso de vocês deve estar Sirgas 2000, Córrego Alegre. Ok, finalizado o trabalho, nós podemos exportar esses pontos que criamos aqui para que, caso nós precisemos fazer novamente esse georreferenciamento, nós não precisarmos elaborar um a um todas essas informações. Aqui no menu, você tem a opção de salvar pontos GCP, que são esses pontos. Você pode clicar. Já abrimos na pasta raster. Então, para vocês salvarem esses pontos, vamos salvar no disco local C, curso mapeamento QGIS, na pasta raster com o nome da carta topográfica. Vamos colocar Uberlândia pontos. Lembrando que é Uberlândia porque o nome da carta é esse. Salvar. Agora que salvamos os pontos, caso vocês queiram acrescentar, vocês podem, na opção ao lado de salvar pontos, temos que carregar pontos. Você pode clicar e tem a opção de acrescentar os pontos que fizemos. Podemos fechar esse arquivo e podemos fechar o nosso georreferenciador. Com isso, podemos observar que temos a carta de Uberlândia. Ela está configurada como Córrego Alegre, então é necessário a reprojeção dessa carta topográfica. Vamos selecionar a nossa carta, vamos no menu Raster, seleciona ele, vamos em Projeções, agora vamos em Reprojetar Coordenadas. Seleciono Reprojetar Coordenadas, vai aparecer a aba para reprojetarmos as coordenadas. Vamos selecionar a camada de entrada, que é a camada raster, que estamos utilizando a carta topográfica, essa é Uberlândia Córrego Alegre. Vamos selecionar o CRC de destino, que vai ser Sirgas 2000, zona 22 Sul, como já está aqui. Clico. O método de reamostragem vai ser vizinho mais próximo. Valor sem dados pode deixar não definido. Vamos descer. Agora, na aba Reprojetado, lá embaixo, vamos aqui à direita, clicar nos 3 pontos, você seleciona, salvar no arquivo, vamos salvar como TIFF, vamos salvar dentro da pasta localizada no disco C, pasta Curso Mapeamento QGIS, na pasta Raster, vamos salvar como Uberlândia Reprojetado. Uberlândia Reprojetado, vou salvar e apertar em executar aqui embaixo. Pode clicar. A tarefa foi concluída, podemos fechar, podemos retirar o Uberlândia Córrego Alegre, seleciona a camada, botão direito, vou em remover camada, ok. Agora nós temos uma carta topográfica georreferenciada obtida
de dentro do site do Exército Brasileiro, podemos dar um zoom. E para conferir se as informações das coordenadas estão corretas, vocês podem fazer o seguinte. Você pode dar o zoom aqui na interseção entre as linhas. Podemos ver que a coordenada do cruzamento dessas duas é 660 e 8000. Agora, para saber se o georreferenciamento deu certo, as coordenadas daqui, dessas duas, do x e do y, devem estar batendo com a nossa coordenada do programa. Logo aqui embaixo, como vocês podem ver, coordenada, podem observar que tem as coordenadas quando você vai passando o mouse pela interface do QGIS. Então você pode dar um zoom e conferir, observar se deu exatamente o mesmo resultado. Lembrando que tem uma distorção, visto que nós acrescentamos uma coordenada a um pixel da imagem. Então sempre que você for fazer um georreferenciamento de uma imagem raster, vai ter erro sim, vai ter distorção na imagem, visto que você está utilizando de uma ferramenta do QGIS, do seu SIG, para acrescentar uma coordenada. Então é sempre bom ter essa noção quando se faz um georreferenciamento. Isso aqui é só para nos dar uma base. Então posso tirar o zoom aqui. Podemos observar que o Y é 8000. Como vocês podem olhar na parte de coordenadas aqui embaixo, quando você coloca no centro, você tem a coordenada 8000 mais um traço depois. E o X já é 660, que é exatamente o igual a esse daqui. Então, sempre que vocês precisarem fazer o georreferenciamento de uma planta de um imóvel, ou de uma planta de um loteamento, que você tenha um arquivo raster, ou que você tenha escaneá-lo, é sempre importante saber georreferenciar esses arquivos. Com isso, o procedimento de georreferenciamento é de grande importância para o seu desenvolvimento profissional. Desta forma, como a última etapa do nosso procedimento de hoje, vamos aqui ao lado direito no EPSG e vamos alterar o fuso do nosso programa, que está em código alegre. Vamos colocá-lo em siglas 2000 para ser idêntico ao nosso arquivo aqui da carta topográfica. Você clica em EPSG, seleciona. Vamos aqui no sistema de coordenadas. Caso já tenha o sigla de vocês aqui, vocês podem selecionar. Caso não tenha, digitem em filtro siglas 2000. E aqui embaixo nós podemos procurar sigla 2000, zona 22 sul, seleciono, aplico e OK. Agora está tudo correto, o nosso fuso do projeto já está OK, as coordenadas da camada também estão OK. Com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a vocês por terem assistido e espero que todos fiquem bem. Muito obrigado.